podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Carolina Amaral, atriz, é com ela que conversamos neste episódio do Teatro, em busca dos muitos caminhos, os já corridos e os ainda por percorrer da Carolina Amaral. Um desses caminhos começa neste início de 2025, mas continua por aí adiante, até vir parar ao Teatro Nacional Dona Maria II em outubro. Estou a falar de uma peça chamada As Secretárias, já lá vamos. Olá Carolina e obrigada por vir ao podcast de Dona Maria II. Neste momento em que gravamos a conversa, estás em ensaios para esta peça. Está a dar luta a descobrir a maneira de vestir a pele da tua secretária? Olha, antes de mais, acho que sempre que iniciamos um projeto há este lado desconhecido, mesmo tendo lido a peça, há sempre esta abordagem, algo que não dominamos, não é? Nós vamos tateando, às vezes é mais evidente a maneira como as coisas acontecem, outras vezes, pronto, é como dizer, é mais misterioso o percurso até chegar à personagem. Eu ainda estou numa fase muito inicial dos ensaios, mas sinto algumas afinidades, mas eu vejo sempre a personagem como uma entidade, uma figura diferente de mim, e eu caminho em direção a ela e, portanto, idealmente, no processo de ensaios e depois na altura do espetáculo, há uma coincidência em que há um abandono, não é, daquilo que sei de mim, ou da minha máscara, da minha persona na vida comum. Na vida, ponto. Na vida, ponto, exato. E depois lá está esta abertura para uma outra energia, uma outra evocação tomar conta de mim e eu perder o controle, assim. E, portanto, digo-te que é uma jornada, mas penso sempre que é isso, é um caminho. Já agora, o momento de maior entusiasmo para ti com um novo desafio é quando? É quando recebes o texto e nunca leste aquilo? Quando se sentam pela primeira vez à mesa de ensaios? Quando experimentas figurinos? É quando? Por acaso, o momento de experimentação de figurino é muito sui generis, é de facto surpreendente. Mesmo que tu idealizes, não é? Ou haja essa discussão do que é que a personagem vestiria, quando tu de facto colocas aquilo que a personagem veste, sentes uma apropriação, sabes? É de fora também para dentro e lá está, inflama a tua postura, e eu gosto muito desse momento. Mas talvez há um momento muito especial para mim, que eu sinto sempre, que é quando, depois do processo de ensaios, quando vamos pela primeira vez para palco, ou para o espaço cênico que já está mais definido, há ali um momento de adaptação, quando às vezes está até a trabalhar a regulação da luz, som, que a malta está assim meio dispersa e que tu podes tentar experimentar coisas mais ousadas, sabes? Porque não estás a fazer o ensaio assim muito condicionado, porque depois, estás a habitar o espaço. Afunila, não é? As possibilidades. Sim, e depois de repente chegas verdadeiramente ao espaço e há ali um swing, há ali um tempo que ainda não é da apropriação máxima e que te deixa surpreender com as potencialidades daquela habitação. E eu adoro, para mim é dos momentos mais entusiasmantes, é quando ainda não estreamos, estamos quase, mas há ali um interregno que é de facto que te permites outra vez experimentar, quase como no início do processo, agora com mais sabedoria ou estando mais dentro do que se está a passar, mas ainda assim ousas e provocas os teus colegas e tu auto-provocas-te em cena, porque é como se o encenador muitas vezes pode estar distraído a tratar da luz, sabes? E tu, de repente, ousas exagerar alguma coisa e descobres uma resposta, assim, um bocado uma espécie de jogo sem fronteiras. Há um domínio, mas há ainda liberdade, não é? De tatear ali qualquer coisa. Sim. Bom, estamos a falar de um texto de um coletivo americano feminista chamado The Five Lesbian Brothers. A peça é encenada pela Maria Inês Marques, que também traduziu o texto. Já cá tivemos também a Maria Jorge a falar do espetáculo. No fundo, há um conjunto de mulheres num ambiente de escritório que organiza uma espécie de seita ou de culto contra o patriarcado, e a consequência é terem de assassinar um lenhador
de X em X tempo, sim, não é? Sim. Já Cada 29 dias. Cada 29 dias, de acordo com o ciclo Há menstrual. uma matança. É. Já conhecias o texto? Como é que foi o teu encontro com as secretárias? A Maria Inês ligou-me dizendo que tinha traduzido este texto e que queria muito encená-lo e tinha pensado em mim para fazer a Dawn Midnight, a lésbica do escritório, é assim que está dito o nome, Dawn Midnight, a lésbica do escritório. E é uma personagem muito divertida. Aliás, são as 5 muito divertidas. E eu não tinha lido a peça, aliás, é uma tradução inédita para português, mas quando ela mandou eu fiquei absolutamente rendida. Era muito cómica e ao mesmo tempo muito estridente, muito convulsa, e muito atual, muito estranhamente atual. E violenta, não é? Explicitamente violenta. Sim, e ao mesmo tempo com, lá está, esse caráter de comédia muito entranhado, muito declarado. E eu achei uma peça, assim, mesmo curiosa e depois ela falou-me também quais eram as outras atrizes que estavam a embarcar no projeto e eu pensei, que incrível, só atrizes que eu admiro e de quem eu gosto muito e fiquei muito contente. Já conhecias a Maria Inês de outras andanças? Olha, conheci a Maria Inês numa conversa que ela me deu no Teatro Circo sobre criação artística no feminino, em que ela, no fundo, me deu esta conversa entre mim e a Mariana Tengar Barros. E depois surgiu o convite. Uhum. A Maria Inês tem uma pergunta para ti. Vamos ouvir. Olá, Carolina. Estás boa? Daqui é a Maria Inês. Olha, eu acho que o que eu gostava de saber é... tu és uma atriz que já correu e tem corrido o país e fora de Portugal também, em digressões. Já estiveste em imensos teatros. Então eu gostava de saber se tu acreditas que cada teatro é habitado por um fantasma de estimação e se sim, se já tiveste algum encontro com um destes fantasmas e como é que foi? Beijinhos! Uau! Pergunta do sobrenatural para ti. Sim! Olha, eu acredito sim que cada teatro tem uma respiração própria, tem um timbre qualquer muito singular e de facto experienciei isso nos vários teatros que habitei. Se eu tive um encontro com algum fantasma, por acaso, olha, no Teatro Nacional São João, já tive assim uma história um bocado fantasmagórica que foi eu ter tido um pressentimento, estava nas bambolinas, antes de entrar em cena, na verdade, para entrar no 4º ato, e eu estava sentada e tive assim um pressentimento, estava ao lado do diretor de cena, e ainda não era o meu momento de entrar, mas eu senti assim, pareceu-me assim um vento, ou um som, eu não sei explicar o que é que foi, porque eu estava tão atenta à cena, não estava, tipo, propriamente, não percebi o que é que aconteceu, mas levantei-me da cadeira e tinha caído da teia. Daqueles, aquelas luzes dos mineiros, dos capacetes, sabes? Para os maquinistas verem lá em cima na teia. Tinha caído na cadeira onde eu estava. E eu levantei-me por pressentimento. Bem. Juro. E na altura nós estamos a fazer as bruxas e os meus colegas eram, ela está mesmo embruxada, tu foste salva pelas bruxas. As bruxas de Salem. As bruxas de Salem estavam connosco naquele espetáculo e queriam que a Abigail, pronto, que é a personagem que eu interpreto na peça, tivesse salva e que entrasse para finalizar o 4º ato, literalmente. Mas pronto, isto é uma história um bocado caricata. Mas é uma história, um bocado creepy atenção. E caricata ao mesmo tempo, é uma história. Sim. E portanto, acho que sim, acho que há assim uns ventos que circulam nos teatros, nos vários teatros. E depois, claro, que há uma relação também afetiva, não é? Quando habitas por um tempo mais longo, ou às vezes é até uma questão de talvez intuição, ou há qualquer coisa naquele espaço que te lembra um certo lugar antigo. Às vezes acontece isso, de eu entrar num teatro onde nunca estive e sentir uma grande familiaridade com o lugar. Isso intriga-me, mas também me dá fogo. Uma dessas ocasiões que te fez viajar por vários teatros tem a ver também com a tua relação com o Dona Maria II, porque antes das secretárias já por cá andaste noutras vidas e de outras vezes. Há um espetáculo que muitos poderão ter visto como Andy, que depois mudou de nome para Trouble. Já agora, aquilo foi uma questão de direitos de autor, não é? Foi. Uma chatice, um imbróglio assim. Foi, sim. Pronto.
essas burocracias, essas logísticas. Ok, era um espetáculo focado na figura do Andy Warhol, a primeira encenação, o primeiro espetáculo de palco do realizador Gus Van Sant, um espetáculo integrado na Bienal Boca. Como é que te acontece chegar ao Andy? Foi um casting? Foram vários castings, mas o primeiro surgiu de uma pergunta que foi: eu sei que tu cantas, mas falas inglês com alguma fluência? Eu, sim, falo inglês. Pronto, há aqui este casting, foi na altura do Covid. Portanto, fiz várias self-tapes que foram, digo eu, para o Gus ver. Depois ele fez uma seleção para irem a casting na altura no Dona Maria. Fomos a casting e depois ele escolheu. O John Romão, produtor, ligou-me a dizer: olha, sempre vai acontecer, vais fazer... Pronto, fazia 6 personagens naquele espetáculo. A Valerie, a Virgin Mary, pronto, eram vários personagens, uma condessa francesa, Betty Asher, eram vários personagens. A Valerie Solanas que tenta assassinar que Andy tenta Warhol. Há aqui uma rima com e que lhe dá mesmo a tua um tiro. secretária. Sim. Olha, true. Mas pronto, ele liga-me e diz e claro, bora. Tinhas alguma relação com o cinema do Gus Van Sant? Claro que o conhecia, já tinha visto filmes, mas... Pronto, eu até estava bastante espantada, como assim? O Gus Van Sant vem para Portugal encenar um espetáculo com atores portugueses, mas em inglês. Para mim isto era... Sim, é uma sequência de coisas bastante improváveis. Bastante improváveis. E o primeiro musical dele, não é? Assim, espetáculo e sendo um musical sobre o Andy Warhol. E como é que foi ser dirigida pelo Gus Van Sant? Que é um realizador com muita experiência, mas Sim. como encenador ele estava também a experimentar pela primeira vez. Estava. E ele deu-nos muito espaço, de facto, para experimentarmos. Ele gostava muito de ser surpreendido também. Ou seja, ele não gostava de estabilizar as coisas logo muito. Gostava que estivéssemos a habitar sempre uma espécie de liberdade, mesmo quando as cenas estavam mais ou menos marcadas. Ele gostava dessa roughness, desse lado meio selvagem, meio... rough, lá está, do jogo, e que ele também acentuava isso ao escolher atores jovens a fazerem personagens muito mais velhas, que eram como se fossem avatares destas figuras. Portanto, ele também não queria uma coisa muito límpida, ele gostava desse caráter pueril e meio naif das abordagens na cena. E foi muito giro, o grupo também era muito, lá está, muito jovem e cheio de energia, portanto surgiam respostas assim muito inusitadas no jogo, nada de muito... Não era um ambiente sério, quer dizer, havia bastante seriedade, estávamos a trabalhar, mas havia sempre um lado muito de playfulness, Lúdico. de lúdico, exatamente, sempre, até estrearmos, na verdade. Aliás, surgiu uma cena, eu fiz uma cena no dia do ensaio geral, pediram para fazer uma cena que não está, ou seja, houve muitas coisas que foram acrescentadas muito no final, ou mesmo em digressão, que foram afinadas e integradas. Havia este lado meio sempre uma ginga de encaixa aqui, vira para ali, agora mais assim, mais assado. Ele estava sempre com um olhar de e se fosse mais assim? Na tua vida, e já vamos falar disso, tens-te cruzado com estas grandes figuras, não é? Estiveste um tempo em Paris, já vamos falar dessa tua face francesa, cruzas com grandes referências, não é? Do teatro europeu. Tens encontros marcantes aquelas figuras que acontecem logo na nossa vida sob a forma de história, não é? Para contar uma coisa que é logo muito, muito, muito marcante. Aconteceu-te? Sim, felizmente tive encontros muito, muito intensos, que me reformularam o sistema e que me mostraram lugares que eram até então inóspitos e que eu não os via em mim ou que me aceraram uma determinada tonalidade de jogo. Olha, desses encontros foi em Paris, exatamente, com uma encenadora russa chamada Tania Frolova, que foi a mulher que criou o primeiro teatro independente da ex-União Soviética. Uma mulher, assim, de grande vigor e bastante drástica, que no trabalho, na escola, nós montámos uma peça. Na altura tinha acontecido o ataque do Charlie Hebdo
E ela integrou nas peças que estávamos a fazer, porque era uma série de fragmentos de várias peças, toda essa carga, fomos todos à manifestação e foi ali eu senti uma coincidência de uma vivência com uma ficção de uma forma muito bem cozida e muito voraz. E claro, também a metodologia de trabalho dela foi muito interessante abordar e ela era, lá está, como disse, muito drástica e esse lado dela informou-me muito do trabalho na cena, enquanto intérprete. E depois também ao te encontro um pouco depois, que também foi muito importante para mim, que foi com a Lídia Koniordo na Grécia, em Delfos. Eu fui fazer um espetáculo por causa da União de Théâtre de l'Europe, que é uma união de teatros da Europa. Era uma série de atrizes gregas e depois havia 2 atores italianos, uma atriz russa, um ucraniano, um húngaro e eu, portuguesa. E fomos fazer Antígona, levantar Antígona no Teatro Antigo de Delfos. Portanto, já o próprio lugar, não é? Tem uma carga mística muito, muito acentuada. E, de facto, o percurso de trabalho que fiz com ela abordava as cenas de uma forma muito específica, nomeadamente ela trabalhou com um encenador russo chamado Anatoly Vassiliev, que tinha uma forma de abordar as cenas que era, tu trabalhavas o texto, primeiro como se fossem as tuas palavras, de uma situação análoga que tivesses experienciado ou que conhecesses, e pouco a pouco ias-te apropriando exatamente as palavras que estavam escritas por aquele autor, neste caso Ésquilo. Mas fazendo estudos, ela chamava estudos, todos os dias apresentavas uma ação física concreta a dizer aquele texto que para já era com as tuas palavras. E depois, à medida que os dias iam passando, ias diminuindo a quantidade de palavras que eram tuas, ias aumentando as palavras do texto com outras ações que todos os dias ias apresentando nesse tal estudo, e aos poucos ias-te inteirando da cena de uma forma mesmo como se tivesses garras por dentro do texto e as expandisses para fora e te tornasse uma espécie de monstro ou boca aberta de fome, sabes? Porque tu querias muito dizer aquilo, era-te muito próprio. Consegues pensar num exemplo, por exemplo, ou seja, que cena da Antígona, não é? Sim, no caso, eu fiz mesmo Antígona. Olha, que podes contar com as tuas palavras como se fosse uma coisa da tua vida ou do teu dia. Sim, olha, o momento que eu trabalhei mais foi o monólogo em que, quando ela vai para a caverna e se despede do mundo. Eu procurei uma situação em que, de alguma forma, me estivesse a despedir, fosse de uma pessoa, ou seja, podíamos pensar em situações parecidas, similares, não é? De despedir de algum familiar, ou de repente mudares de país, ou achares que não vais ver mais uma pessoa nunca mais na tua vida, ou despedires uma pessoa que morreu, ou sei lá, há muitas situações, não é? Ou tu próprio entrares num recolhimento interno, ou entras numa depressão, ou procurares esses momentos. E, por exemplo, uma coisa que aconteceu foi eu lembro-me de um dos estudos, foi descer as escadas. Antes de irmos para o Teatro Antigo de Delfos, trabalhámos também num outro teatro, noutro anfiteatro ao ar livre, ao lado, e portanto pudemos trabalhar primeiro também naquele espaço aberto. E eu descia as escadas toda de costas, a descer as escadas, como se fosse uma espécie de despedida ao alto, e em decadência, digamos assim, a descer, não a ascender, para explorar esta coisa de me despedir, por exemplo. Mas, ou seja, todos os dias era diferente. Eu estou-me agora a recordar desta. E depois quando voltas ao texto... E depois estás sempre... Ao texto mesmo... Tu estás completamente espraiado nas palavras. Sentes o texto como uma necessidade vital. É uma urgência dizeres aquilo. Não procuras uma forma de dizer, ou não é um maneirismo, ou pronto, um jeito de... É mesmo uma necessidade vital. E, portanto, essa metodologia de trabalho e a própria experiência de estar no Teatro Antigo de Delfos e interpretar a céu aberto, e de facto tu estás numa comunhão com o natural que é, para além de arrepiante, é quase como se tu estivesses mesmo em relação com os elementos, com a fauna. Até uma vez a professora dá um grito, ela dá um grito e diz né, quer dizer sim em grego, mas assim, um né das entranhas, ouves o grito a ecoar
pelas montanhas e ouves de volta. Ouves tipo, ou seja, havia um rebanho, umas ovelhas, sei lá, umas cabras do outro lado da montanha e o grito dela perfurou o espaço, um espaço tridimensional e ouves um eco. E depois também quando começou a anoitecer, tipo, sentes tudo a esfriar e também as estrelas a aparecerem no céu. Foi uma experiência muito, assim, fulcral para mim mesmo. Tu estavas em Paris quando acontece o ataque ao Charlie Hebdo? Estava lá. Foi em 2015. Estive de 2014 a 2015. Foi muito assustador. Tu vais para Paris, tu começas na ESMAI, no Porto, Sim. a estudar teatro, depois passas também pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Como é que acontece essa ida para o Conservatório de Paris? Olha, eu sabia que havia a possibilidade... Eu, na verdade, sempre tive muito interesse na cultura francesa, na literatura, filosofia, cinema, e, portanto, eu gostava muito na altura de ter a oportunidade de viver numa outra cidade e, eventualmente, pensava sempre Paris, porque era o epicentro de uma vida cultural muito, muito intensa e porque poderia trabalhar numa outra língua. E eu sabia que o Conservatório era uma instituição, uma escola de excelência. E fui procurar mais informação sobre a escola e percebi que eles abriam vagas para alunos de todo o mundo para fazer um ano no Conservatório, enquanto aluno estrangeiro. Então eu pus-me a pensar e decidi fazer para mim, um 4º ano, ou seja, terminava a licenciatura e fazia uma espécie de pós-graduação, um ano extra, em Paris, de forma a consolidar... Da Escola Superior de Teatro e Cinema? ESMAI, porque ESMAI, okay. Sim, eu estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema no meu 3º ano de ESMAI. Eu fiz um semestre na Escola Superior de Teatro e Cinema, regressei a ESMAI fazer o meu espetáculo final. Nessa altura já sabia que tinha sido admitida em Paris e fui para Paris fazer o meu 4º ano. No fundo, consolidar e experimentar outras coisas, conhecer outras pessoas, testar-me diferentemente. E já tratavas por tu a língua francesa nessa altura? Ou foi uma aprendizagem? Não. Foi uma aprendizagem, foi. Eu tinha feito um curso intensivo, tinha estudado francês na escola, mas aqueles 3 anos que pode escolher espanhol ou francês, e claro que tinha o ouvido muito aberto e tentava ler e ver filmes com legendas em francês, mas daí a poder exprimir-me e falar com mais desenvoltura e sem pudor. Bom, tive que dar ali um salto de fé, que foi assim no meu início, dizer a toda a gente da turma, atenção, eu sei que eu vou dar muitos erros, não vou ser sempre muito explícita, mas para eu tentar aqui desbobinar e conseguir ganhar alguma fluência na língua, vou mesmo lançar-me. E pronto, e foi isso. E ao atirar-me a trabalhar na escola e fora da escola, e ver espetáculos, e ler em francês, e ver filmes, e pronto. Foi assim que depois fui ganhando cada vez mais à vontade com a língua e hoje em dia estou mais familiarizada, bastante mais. E representar numa língua que, enfim, por muito que se domine, não é a língua-mãe, isso faz o quê de ti ou contigo quando estás em palco? É só mais difícil ou há outras portas que se abrem? Claro que há um grau de dificuldade acrescido, não é? Não há uma evidência de eco em ti, não ressoa da mesma maneira, não é? Tens que ir trabalhando a ganhar essa familiaridade, não é? Com aquilo que dizes, mas é um caminho que se faz, não é? É um trabalho que se faz nos ensaios, em casa, vais insistindo, mas eu há 2 anos estreiei um espetáculo em França, o Ifigénie, que foi todo em francês, e eu lembro-me, havia um outro momento que eu e um outro ator português trocávamos umas palavras em português, mas era mais um clin d'œil, um piscar de olho, ao português, mas não era a regra, ou melhor, o espetáculo era em francês. Era assumido que a maior parte das pessoas não ia perceber esse momento. Claro, e era mesmo assim assumido e não punham tradução sequer, porque era a ideia de ser uma língua, a língua do Aquiles e de Ifigénia era a língua do amor, uma língua que só eles entendiam. E, portanto, o português, até porque tinha sido escrita pelo Tiago Rodrigues e a encenadora Anne Terron queria que fosse o português. E então, eu lembro-me, tenho esta sensação de ouvir o texto e perceber, obviamente, tudo, mas o facto de a pronunciação ser mesmo diferente
acordar em mim ou fazer-me sentir uma outra beleza que eu se calhar teria mais dificuldade em admitir se fosse o português, que não tem essa distância. E então às vezes simultaneamente eu estava dentro do espetáculo a ouvir até outros atores a falar, a perceber o que eles estão a dizer, mas com um caráter do belo. Mas talvez por ser francês sentia uma beleza extra, quase uma gordura de beleza, qualquer coisa assim, sabes, que reluzia, uma língua que reluz, que não é só do dizer, tem uma qualidade qualquer a mim que me inquieta e também me maravilha. No francês isso acontece, mas sim, é isso, como tu dizes, há a dificuldade e depois quando tu estás a interpretar, às vezes, isto depois também vai depender dos espetáculos, não é? Porque é sempre diferente, mas às vezes acontecia, ou sei lá, tu enganares dizeres a pronúncia um bocadinho diferente, ou não sei, mas tu vais atrás e procuras e de repente estás lá esparramado já dentro e estás no jogo completamente entregue. Mas é giro, porque às vezes essas fricções, ou essas coisas que não estão tão bem delineadas, provocam em ti uma resposta mais até violenta ou virulenta e entregas-te ao jogo de uma forma mais desmesurada e de repente estás mesmo lá dentro e já esqueceste que a língua é outra. Mas já agora depois voltar à língua mãe faz parecer que é mais fácil, ou seja, quase como aqueles atletas que treinam com pesos. Depois voam, não é? Depois, sim, de repente tira-se aquilo e parece muito, uma coisa que se fazia antes com algum esforço, parece que é muito mais fácil subitamente. Há esse efeito ou não? Acho que não, sabes porquê? Porque eu acho mesmo, como te dizia a ti no começo da nossa conversa, que cada projeto é único e é inédito e eu não sei mesmo o que é que vai acontecer. Portanto, eu parto sempre com este lugar em aberto, seja em que língua for. Já sabemos que se for de uma outra língua, há aqui um lugar que tens que trabalhar muito específico, mas às vezes é mais do domínio técnico do que do domínio mistérico, da entrega, porque vais-te entregar sempre, não é? Ou pelo menos é assim que eu vejo o trabalho, é um salto, uma inclinação ao abismo, é um jogo constante com o abismo, não é? Seja ele mais à frente, mais recuado, mais alto, mais baixo, mas é isso, eu vejo mais como uma especificidade técnica, ou seja, no português também vou ter dificuldades, talvez não na pronunciação, mas por ser um projeto novo e, portanto, eu não domino nada, vou no total desconhecimento e isso é mesmo uma coisa que me trabalha fundamentalmente, este não domínio. Eu não sei como vou responder, eu não sei o que é que vai acontecer, o que é que os outros vão despertar em mim ou o que é que eu própria também vou me sentir tentada a experimentar. Como é que era a tua vida em Paris, Carolina? A minha vida em Paris... Sorriste muito agora. Porque foi um tempo que eu esmiucei, explorei tanto a cidade. Foi um ano? Foi um ano. Eu tinha aulas, não é? De manhã até, digamos, meio do dia. E depois, mal saí do conservatório, ia imediatamente ou para uma galeria ou um museu, ou ia ver um espetáculo. Os espetáculos em Paris, em geral, são cedo, ou às 7 da tarde, ou às 8 da noite, e há espetáculos todos os dias, tipo de segunda a domingo, não é esta coisa de quarta a domingo, é mesmo de segunda a domingo. E há, eu não sei contar, mas pelo menos 2.000 teatros, não, de certeza que muitos mais, em Paris. E, portanto, há sempre muita coisa a acontecer, e eu queria embeber-me e beber de tudo o que eu pudesse, não só pelo domínio da língua, mas sobretudo para ter choques culturais e artísticos que, lá está, que me formulassem outras respostas, que me entrassem na minha derme, me trouxessem outras visões, outras apreensões do real e do trabalho e, portanto... E tiveste-os? Tive muitos encontros artísticos muito chocantes no bom sentido, de choque, de embate que te faz recuar e avançar e ficares num sítio de questionamento. Chegaste a eleger a tua sala preferida de Paris? Eu fui muito ao Teatro de l'Odéon, claro, não é? Havia uma programação incrível, também ia muito ao Teatro do Rond-Point, ao Teatro du Châtelet, Teatro de la Ville, pronto, esses assim são icónicos, não é? Depois, eu lembro-me de ver um espetáculo inacreditável no Teatro des Mouffetards, por exemplo, que é o teatro de marionetas, vi lá um espetáculo inacreditável que logo no início da
da minha chegada a Paris, um espetáculo da Ilka Schonbein que, pronto, acertou assim fulminantemente. Foi mesmo como se um espeto tivesse entrado em mim e eu ficasse com a garganta mesmo seca e sabe, espantada, pronto. Mas é isso, fiz circuitos de vários teatros. Espremeste Paris. Espremi, bem espremida. Gostarias de ter ficado mais tempo ou já precisavas de voltar? Olha, eu regressei nas férias de verão cá. Eu ainda não sei muito bem como é que se ia tentar ficar lá mais um tempo, mas aconteceu surgir uma audição para um espetáculo do Nuno Cardoso e eu fazer a audição e ter ficado para trabalhar com o Nuno e portanto, fiz esse espetáculo, depois a seguir fiz outro, depois a seguir fiz outro, depois fiz... Pronto, as coisas foram correr, eu fui ficando por cá. Entretanto, no meio disto já fiz um espetáculo também lá, uma produção do Teatro Nacional de Strasbourg. Estás a falar do Ifigénie, exatamente. Do ano passado, há 2 anos. Assim, exato, há 2 anos, Sim. estreou há 2 anos. E depois estivemos em digressão 2 anos. Grande digressão. Mas para te dizer, pronto, que já fui para fora com outros projetos, não é? Mas tenho estado por cá, assim, a minha base. Gostas de digressões com o Andy? O Andy não, o Sim, Trouble, o Trouble. também viajaste bastante. Sim, gosto muito de digressões. É uma coisa mesmo tipo o trupe, vamos todos para todo lado. Sim, e ao bocado a pergunta da Maria Inês foi assim, mesmo acertada, porque uma das coisas que eu mais gosto é conhecer as cidades através dos teatros e ter a oportunidade de chegar às cidades com uma espécie de salvo-conduto e tu vais para um teatro e a experiência é muito diferente porque vais em trabalho, mas vais pelo teatro, então é como se habitasses ainda mais profundamente a cidade, estás nas entranhas, no coração da cidade, não é? No teatro, na arena, no local assim mais fogoso de uma cidade, gosto de pensar assim. E pronto, trabalha muito o imaginário. Há um espetáculo que fizeste aqui há uns anos de que te queria falar, porque imagino que tenha sido também um caso particular na tua vida, já que era um espetáculo um bocadinho meta, que dava para pensar sobre o teatro e na profissão de ator e atriz, já sabes o que é que estou a falar. No teu caso ainda se tornou mais irónica essa volta, não é? Porque o espetáculo chamava-se Atores, uma encenação do Marco Martins, com quem já tinhas trabalhado num espetáculo anterior, não é? O Sim, Todo Mundo com é um o Palco, Marco e a Beatriz Batarda. Bom, tu não estavas originalmente no elenco desta peça, do Atores, até que um dia recebes um telefonema inesperado para substituir a Luísa Cruz de urgência na peça Atores. Como é que acontece essa conversa? Lembras-te? Lembro, eu estava em Berlim, vê lá tu, Ok. estava em Berlim e de repente eu vejo o Marco a ligar-me, deixa-me atender, não é? Eu estou aqui em Berlim, mas pronto. Estou, Carolina, olha, é assim, eu estou aqui a fazer um espetáculo e infelizmente uma das atrizes não pode fazer o espetáculo e tu estás aqui em Lisboa e eu... não, mas vou amanhã. Ok, pronto. Vens e eu depois explico-te melhor, mas vais ter de aprender aqui uns textos, vamos ver como é que isto corre, mas estou a contar contigo, tu cantas, eu sei que tu cantas, portanto... eu fiquei, ok, não sabia muito, é o espetáculo que eu estou a ensaiar, eu sabia que ele estava a ensaiar os atores, mas eu até nem sabia que a atriz, quer dizer, sabia que estava a fazer a Luísa e a Rita, assim, mas será que é uma outra atriz que saiu? Estranho. E depois quando cheguei, ele disse, pronto, é assim, a Luísa não vai poder fazer o espetáculo, mas tinha aqui pensado que tu podes interpretar a história da Luísa. Aquilo era uma coisa muito que pegava muito no material pessoal, biográfico claro. dos atores, não é? E no caso tu foste habitar as memórias da Luísa. Luísa a habitar outras personagens, aquilo era mesmo uma matriosca. E tinha 3 semanas para o fazer, em 3 semanas íamos estrear o espetáculo. Portanto, foi assim uma avidez de ler as peças que ela trabalhava, uma outra eu já conhecia, mas curiosamente também havia assim umas ressonâncias entre as duas, eu também gostava de cantar, eu também já tinha interpretado a Maumina no Esta Noite Improvisa-se, pronto, havia algumas coisas, mas muitas outras que, obviamente, que eu desconhecia. Até porque tu eras uma atriz com, na altura, 20 e poucos anos, 24, e a Luísa Cruz tinha talvez esses anos de carreira. Não é? Sim, ou mais provavelmente. E a atriz, assim, para mim a Luísa Cruz, assim, eu tenho uma admiração profunda por ela, assim, uma adoração por ela. E, portanto, aprender com o legado dela, numa espécie de silêncio que ela me deixou para eu habitar, também foi um gesto bonito, deixar-me as memórias dela para eu as estilhaçar e as levar ao navão. Também foi generoso da parte dela permitir-me habitar o lugar dela de uma forma muito própria, não é minha, não é?
Chegaste a falar com ela durante o processo? Falei, ela veio ver, acho que o ensaio geral, e ela, depois no final, eu até estava assim um bocado apreensiva, tipo, do género, eu não quero conspurcar as suas memórias. Não, mas ela até estava bastante tranquila e até contente, porque esta coisa de ver uma outra atriz a interpretar coisas dela, de certa forma, acho que apaziguou até de memórias dela, porque havia... pronto, atravessamentos dela menos luminosos da vida dela, coisas mais nefastas que eu abordava no espetáculo, que se calhar com esta distância, não é? E ela a ver uma outra atriz interpretar, ganhou um caráter menos opressivo, e ela pôde usufruir de ver coisas, lá está, cenas da vida dela, não é? Com outra distância, e isso tornar-se mais leve para ela. Desta Luísa Cruz a possibilidade de se ver de fora, não é? Uma coisa que não acontece muito com os atores. Como é que se acoda uma emergência destas? Eu agora estou mesmo a pensar no Olha, eu não pensei, sabes? Eu Acho que é atirei importante essa parte, se calhar. Mas sim, paradoxalmente talvez haja uma espécie de alívio, porque o tempo é tão pouco que o alívio não da dá para pressão, pensar muito, exato. Ou seja, isto é o melhor que eu consigo fazer neste tempo. Estou defendida por isto. Não é? Ao mesmo tempo eu não sabia que as pessoas que iam ver o espetáculo não saberiam se eu tive 1 mês, 2 meses, 3 meses como eles, ou quer dizer, não iam saber que eu tinha tido 3 semanas, mas sabes que eu não refleti demoradamente sobre isso. Apenas aceitei o convite, a oportunidade de trabalhar estes ecos da Luísa e entregar da forma mais justa aquilo que eu conseguisse habitar, e atirei-me, lá está. Mesmo. Mas isso que diz é interessante, essa questão estavas a dizer que as pessoas que estão a ver obviamente não sabem das condições em que aquilo aconteceu. Para ti, quando fazes um espetáculo, o sentimento de dever cumprido ou de recompensa pessoal é mais importante quando vem do encenador ou da pessoa, enfim, das pessoas que te acompanharam naquele processo, ou do público? Quem está dentro, não é? Está muito dentro, e portanto as coisas não coincidem, não é? É curioso, mas o público também, o público é uma massa, não é? Sim. Nunca sabe, às vezes até o público pode não ser tão expressivo numa fase final, mas tu sentes que houve o espetáculo ancorou e esteve presente, e houve de facto uma comunicação muito forte, e isso acho que é o que me dá alguma baliza e que me deixa mais ou menos a ter noção do que é que aconteceu, porque muitas vezes tu sentes que o espetáculo deslizou bastante, foi mais escorregadio, e o público está muito entusiasmado, mas também é a primeira vez que o público está a ver, normalmente, não é? Vem por uma vez e, portanto, conta com aquilo que tem, não tem termo de comparação. Já as pessoas que estão dentro também temos uma exigência diferente. Sabem das possibilidades, não é? O público exato, só vê uma possibilidade. Correu melhor, aqui houve isto que foi menos justo, e estamos sempre em medição da nossa performance e daquilo que foi mais largado, daquilo que teve mais constrito, e portanto não é como se... É como, acho eu, num jogo... outro jogo qualquer, um jogo de ténis ou de badminton, tu sabes quando a tua performance não é só pelo score, não é? Por aquilo, mas também pela técnica, também pelo teu nível de energia, não é só mesmo pelos golos que marcas, é pelo percurso, que também é interessante. Também podes ver como um bailado. Eu sei que muitas vezes as pessoas medem as coisas pelos resultados, mas também vis, por exemplo, olha, um jogo de futebol também pelo bailado, lá está. Até pode ser muito mais interessante. Tu podes não ter marcado, mas pode ter sido um bonito jogo, sabes? E isso às vezes o marcar cria uma pressão. Lá está, em teatro não se pode dizer assim marcar, não é? Mas que eu ia dizer, do teatro o que é marcar? O que é marcar? Talvez seja isto, estares mais justo, não é? Constantemente numa certa justeza. Procura disso. Olha, o cinema interessa-te na mesma medida em que te interessa o teatro? Tens feito várias coisas, estreou há pouco tempo um filme, Os Papéis do Inglês, baseado na obra do Rui Eduardo Carvalho. Estiveste no díptico do João Canijo, Mal Viver, Viver Mal, tinhas coisas para trás com o Edgar Pera, enfim, já fizeste algumas coisas. Interessa-te como te interessa o teatro? Interessa-me como uma outra linguagem que é apelativa, cinema, a visualidade, a plasticidade do cinema, é algo que sempre me fascinou. As várias obras que eu admiro para mim são inesgotáveis, eu posso vê-las 1000 vezes e estou sempre a beber alguma coisa de muito fundamental, e portanto a mim, enquanto intérprete, interessa-me trabalhar tanto no teatro como no cinema, com autores que componham um objeto
que provenha de uma inquietação ou de uma necessidade de alguma coisa. No teatro, o que eu sinto é que o ato sacrificial é, no fundo, o cerne da questão. Em cinema não tens essa presentificação, não é? É um trabalho visto a posteriori, onde tu já não estás implicada, estiveste no processo, e esse lado de composição interessa-me, e como resultado final, o filme, mas no teatro eu busco uma outra coisa. Ou melhor, o que me atrai no teatro é, de facto, o sacrifício, a entrega, o ato cerimonial, por excelência. Estar diante do público naquele momento. Sim, em comunhão, numa comunhão sagrada. A maneira como eu vejo o teatro é nesta qualidade de ritual, mais do que representação. Não tenho tanto interesse em representar, mas em ser veículo de uma vontade voraz qualquer que me habita, ou que eu dou corpo a, ser veículo de uma ideia superior a tudo a que eu possa conter em mim. Estás a trabalhar no próximo filme do João Canijo? Estou. E o que é que podes dizer sobre isso? Eu acho muita piada isto porque há uns anos, já alguns, a Rita Blanco passou aqui no podcast e falou, assim, ainda em termos de linhas gerais, do mal viver e do viver mal, agora sei. E portanto acho muita piada ouvir assim ainda, quando a coisa é um esboço, depois daqui a uns anos, quando estrear. Vou-me lembrar. Vais-te lembrar desta Carolina conversa. Falou, sim. O que é que podes dizer sobre o filme? Olha, nós estamos no segundo turno de ensaios, já tivemos uma primeira leva de ensaios, chama-se Encenação, ou nome provisório, não sei se vai ser o nome final, e então somos um grupo de atrizes a ensaiar uma peça e a levá-la à cena. E, portanto, o filme será, ou está a tornar-se, não só o processo de ensaios, como o espetáculo, como as conversas e relações afetivas que surgem neste levantar do objeto teatral. E, portanto, teatro dentro do cinema. Exato. Portanto, eu sou uma atriz, que não é a Carolina, que é uma atriz chamada Sofia, que vai interpretar uma determinada personagem numa peça. Portanto, ou seja, há aqui um desdobramento intenso. E uma rima também com o que fizeste nos atores, por exemplo, há aqui uns caminhos circulares por acaso, a percorrer estes teus anos. Sim. Carolina, ainda sabes de cor o canto 10º dos Lusíadas? Ui, não, já o claro amador da Lariceia adúltera começava assim, mas o resto não. E acaba com inveja e pronto. Pois, e tá. Ui, ok. Estou a falar. Empreitada. Sim, houve um projeto que tu fizeste há muito tempo, 10 cantos dos Lusíadas interpretados por 10 atrizes em 10 sítios diferentes, uma série da RTP2, que podem ver, aliás, online, nas comemorações dos 500 anos do Luís de Camões, uma ideia do Daniel Gurjão. O teu foi gravado na Estufa Fria, foi isso? Foi Estufa Fria e Planetário, 2 decors. E foi o canto 10º, ou seja, o canto maior. Portanto, ficaste com a empreitada mais delicada. Não sei, 156 estrofes, portanto, não sei em versos, não sei quantos dá, mas são muitos. Ok, como é que foi preparar esse... Eu, lá está, tive que acionar a minha temeridade e, de facto, mais uma vez, não pensar muito nas consequências, e aquilo que me deu alento foi, se há outras atrizes capazes de, ou loucas o suficiente para embarcar nesta demanda, eu não vou ser a única, portanto não estou sozinha se me esparrar por completo. Esparrelar, é esparrelar que se diz, não sei. Esparramar, pronto, eu às vezes troco. Faço assim, é exatamente. Mas porque, de facto, a nossa obra canónica são aqueles que eu digo que são os versos mais labirínticos do português. Não abordas o canto 10º com leviandade, nem com uma evidência total daquilo que estás a ler, não é? Para o dizeres tens que entranhar-te muito nas palavras, nas referências, nos jogos de linguagem, perceberes, para conseguires evocar as imagens e o sentido das coisas que estás a dizer. Que lá está, não foi uma tarefa simples. Não tivemos ensaios e, portanto, foi literalmente chegar e andar. Foi chegar e gravar sem parar. Mesmo, nem sequer deu para recuar, porque eu tive que gravar num só dia. Literalmente de manhã à noite, sem parar mesmo. Fizemos uma pausa às 4:30 da tarde para almoçar. E foi do género, temos que continuar, porque havia vários planos, não é? E são realmente muitas estrofes. E tu tinhas que experimentar a fazer.
E porque aí há uma coisa, imagino eu, ou seja, quando estás a ensaiar um espetáculo que vai acontecer num palco e com determinadas movimentações, essas movimentações também te ajudam a acionar a memória. E ali, de repente, é um espaço que tu não conhecias, não é? Sim, é sim, para gravar sim, agora sim. aqui. É para gravar agora aqui e aqui, pois, aqui agora, e agora este plano vai ser aqui, e tu, tipo, estás a instalar-te e já estás quase a começar e tu nem te apercebeste da tua entourage, do que é que está a acontecer à tua volta, do que é que podes experimentar. Estás literalmente a cantar, a dizer e a experimentar e a ver o que é que sai. Nós pedimos também ao Daniel Gurjão que te fizesse uma pergunta, então vamos ouvir. Olá, Carolina. Sendo tu uma leitora assídua e também escritora, refletes que de alguma forma foram os livros que te tornaram atriz? Achas que isso passa por aí? Boa pergunta. Relações de causalidade. Exato. Não acho que tenha sido os livros a trazer-me ao teatro. Por acaso a minha primeira experiência teatral não foi através dos livros. Eu era ainda muito criança e pronto, no colégio onde eu estava, as irmãs, as freiras, colocaram-me como personagem principal do final do ano, no lado do colégio, e foi uma experiência muito impactante, porque eu senti-me muito afogueada e fogosa, e depois os pais dos meus colegas da turma, da classe e das outras, passavam por mim e diziam: tu tens muito jeito. Eu nem sabia o que era aquilo, mas eu tinha-me sentido tão livre e tão, sei lá, lá está, afogueada e bem, assim, a fazer aquilo, assim, de uma forma naive, claro, mas... E houve ali um coincidir entre eu sentir-me bem e uma apreciação exterior, e aquilo, não sei, houve ali um clique qualquer de, sinto-me à vontade neste sítio. Pronto, e depois, a partir daí, também andei no balé, pronto, e fui explorando, não é, o teatro, a dança, e as coisas foram assim descendo. Mas eu era muito curiosa e a minha mãe lia muitas histórias e eu pedia muitas histórias, e depois também comecei a ler, quando aprendi a ler, lia muito, sempre li imenso, e tenho a certeza que esta curiosidade pelas histórias, esta vontade de saber, ou de descobrir, de habitar lugares novos, claro que está relacionado com também o meu trabalho e informou-te, definitivamente sim. E também o meu trabalho enquanto atriz é muito... Ou seja, nós trazemos referências, não é, para o trabalho, que nós às vezes nem temos noção delas, porque as entranhamos de outros lugares. E como o hábito da leitura, a literatura é realmente um lugar muito acentuado na minha existência, tenho a certeza que isso se... embrenhou em mim e que há respostas que me surgem de paisagens que eu habitei literárias. Portanto, a pergunta foi fez-me pensar agora nisso e foi bastante pointu. Tu tens 2 livros publicados neste momento. A escrita para ti, que lugar é que ocupa até fisicamente na tua vida? Vem de um lugar de pensar sobre o que estás a fazer. No teatro estavas a dizer que estudaste em Guimarães, não é? Num colégio de freiras. Sim. Serve também para resolver assuntos de fé, questões nessa zona? Sim, eu tenho uma abordagem à fé e ao lugar de fé, ou esta inclinação ao absoluto, que é, de certa forma, subversiva, ou melhor, pouco canónica. Eu quando estava no colégio e também tive uma educação católica muito forte, o que acontecia é que eu habitava estes lugares e o culto e os rituais de uma forma, ou seja, eu habitava-os, mas dentro de mim era como se eu visse diferentemente o que estava a passar, ou eu promovia outras impressões do que acontecia. E este lugar da escrita, acho que é uma necessidade, uma urgência qualquer que me sobe, que me acode, e que são, sobretudo, visões, são imagens que não se calam dentro de mim, muitas delas relacionadas com a fé católica, e lá está, uma abordagem menos convencional àquilo que possa ser a habitação da fé católica, assim muito especificamente até no meu primeiro livro, O Teatro do Mal, é um manifesto e umas desorientações no espaço-página. É onde eu trabalho aquilo que eu, enquanto autora, criadora, me proponho investigar a longo prazo, que é como é que hoje um corpo feminino pode habitar um lugar de fé especificamente católico, porque é essa a linguagem que eu apreendi, muito nova,
e ressignificá-lo em diálogo com os códigos e com o cânon e com os símbolos e o gestuário da fé católica. Como é que pode haver aqui um lugar de espanto pelo corpo feminino afora. O outro livro é um livro de poemas que, não através destas imagens que me tomam, mas através de impressões do real, que eu vou atravessando, são também uma espécie de alarmes poéticos, alguma coisa que não para de me formigar, de me inquietar, ou realmente há uma inclinação qualquer, uma frase, ou uma palavra que não cessa de me trabalhar, e eu vou por ela afora procurar o que é que ela me quer dizer, ou o que é que esta frase está a explotar em mim, e portanto também surge assim a escrita. E pensas em formato livro? Ou escreves e depois de repente, olha, isto... Olha, o Teatro do Mal, eu tinha muita necessidade de fazer uma sustentação teórica da minha demanda, da minha praxis artística, que eu sentia a necessidade de a afirmar através de um primeiro gesto que fosse sustentado numa prática teórica, ou melhor, uma teoria. E, portanto, fiz um manifesto, mas foi algo que eu fui... Ou seja, não pensei, vou escrever este livro. Foram coisas que eu fui escrevendo ao longo do tempo, ao longo até de alguns anos, e depois dei por mim a perceber que aquilo era o cerne da questão da minha investigação. E eu agrupei aquilo e pensei o livro depois enquanto livro-objeto, que fosse simultaneamente um livro e também quase uma espécie de plataforma já performativa da palavra. O livro de poemas também eram poemas que este primeiro Escândalo Escuro eu tinha escrito, não é, assim, esparsamente, não é? Não pensei enquanto livro, e depois de repente percebi que tinha algumas coisas escritas à volta de uma certa zona, ou melhor, que parecia que estavam à volta do mesmo vórtice. Uhum. Havia um sentido. Havia um sentido qualquer que unia aquelas inquietações, e dei por mim a reuni-las. E foi assim um bocado de olhos fechados que eu respondi a uma call para originais de autores portugueses, e depois quando me apercebi que tinha sido um dos selecionados, então quer dizer que isto vai ver a luz do dia, sabes? Até foi um bocado para testar se aquilo teria algum eco, sabes, na pessoa, no júri, na pessoa. Submeter a uma apreciação meio cega, não é? Sabes, que não, claro, sim. Porque eu não operei, não editei aquilo como se fosse entregar a uma pessoa já definitivamente, mas depois acabou por ser um bocado assim. Tu nasces em Guimarães, mas vais logo para os Açores, não é? Sim, vives sim. lá nos primeiros 4 anos da minha vida. Quando és vítima daquela pergunta de onde é que és, qual é a versão rápida da tua resposta? Pois, eu digo que sou de Guimarães, mas de facto, sei lá... Há sempre um mas, não é? É um mas, porque é o mas dos Açores, de São Miguel, que eu não consigo desentranhar de mim, porque marcaram muito aqueles meus primeiros 4 anos nos Açores. Eu tenho, às vezes sabes que eu sim tenho umas sensações ou umas evocações da minha infância muito fortes dos Açores. Também passei lá férias no verão, voltava lá, portanto, mas eu não consigo desentranhar os Açores de mim, portanto não sinto uma vimaranense, não é virar, mas uma vimaranense ferrenha, sabes, ou de gema, porque tive sempre este lado açoriano sempre comigo. Aliás, quando eu cheguei a Guimarães depois de vir dos Açores, no colégio chamavam-me açoriana. Devia vir com sotaque. Pois. Tens lá família ainda? Ainda é casa? Ainda é casa. Há de ser sempre, independentemente, aquele lugar há de ser sempre casa, mas tenho os meus tios e os meus primos lá. Uhum. Vamos rever num minuto, rapidamente, o episódio anterior do Teatro. Conversámos com a Ângela Rocha. Eu sinto sempre os convites como desafios e, portanto, eu tenho sempre vontade de o que é que eu vou aprender com isto, como é que eu vou lidar com isto. Eu pensei, ok, isto é uma área em que nós não temos que optar por nada, nós podemos ir buscar aquilo que nos fizer sentido para aquele espetáculo em particular. E, portanto, é isto que eu quero. A imagem que nós temos na cabeça não é de toda a imagem que eu consigo transmitir para o papel. É difícil comunicar. E comunicar sem palavras, às vezes, ainda é mais difícil. Eu tento sempre que a ideia tenha uma certa abertura, de forma a que, quando eu estou em contacto com os materiais, depois possa também escutá-los, de certa forma,
para os potenciar. Lembro-me de estarmos com uma pequena plaquinha em que só cabia um pé a testar. Vês, Rui, isto está seguro, isto funciona. Aguenta. É uma coisa para a qual eu tento trabalhar, para aqueles pequenos segundos de vislumbre antes de tentarmos descodificar as coisas todas. Ângela Rocha foi convidada no último episódio do Teatro. Todos os anteriores, as conversas anteriores, podem ser ouvidas no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. E agora, Carolina, gostava de te pedir uma sugestão. O que é que tu traz para nos recomendar? Olha, vou fazer 2 recomendações dispares. Uma literária. Então, foi agora reeditada, foi feita agora a reedição do livro Amigo e Amiga, Curso de Silêncio 2004, da Maria Gabriela Lansol. É um livro, posso mesmo dizer, inigualável. Aliás, todos os livros dela para mim, são preciosidades. É talvez a minha autora fundamental. Lansol. E, olha, posso fazer aqui uma evocação de uma passagem que eu decorei porque me acertou muito curtinha, são como se fossem 2 versos, que é algo assim, estou a dizer de cor, não é? Para onde vai uma criança com o odor na mão? Amparar o adulto, amparar um adulto, diz ela. Pronto, não sei, ela evoca lugares, sensações, figuras que são tudo, sabes? Ela é uma comunhão com o sensorial, com a fauna, com a flora, na sua escrita, a sensação dela é... Eu aconselho qualquer pessoa a pegar em qualquer livro de Lansol, mas este que foi reeditado agora deixa esta sugestão. E depois uma outra cinéfila é poderem percorrer a obra completa do Ulrich Seidl. Há, por exemplo, a trilogia Paradise, que é Love, Faith and Hope. É uma trilogia magnífica. Mas qualquer filme dele... Um realizador austríaco. É bastante fulgurante. Meio documental também, não é? Eu vi um filme dele chamado Safari, será? Sim, Safari. Sim. E o Import-Export, sim. Tem, sim, muitos filmes icónicos, diria. Fez também um dos últimos, que é o Sparta. Mas pronto, por exemplo, posso deixar a trilogia ou qualquer filme. Ok, um realizador para descobrir. Sim. E o teu próximo livro, Carolina, já sabes alguma coisa sobre ele? Olha, aqui, por acaso, já estive menos longe. Há a possibilidade de editar um outro livro de poemas e também tenho um outro manuscrito, digamos, que é um tríptico. É uma peça, um texto e uma espécie de versos partidos, que eu chamo assim, mas que funciona como uma obra em si, mas em torno de uma figura que me fantasmagoreia há muito e sobre a qual eu quis escrever, ou a partir dela para escrever sobre outras coisas. E portanto, tenho essas 2... Ok. Que figura é essa? Podes dizer? Sim, posso. Simone Weil. Não a política, mas a filósofa e mística francesa, que tem Weil com duplo V, ou seja, W. Porque há Weil com V, mas é W. Ok, está desambiguado. Simone W. Muito obrigada, Carolina, por teres vindo ao teatro. A Carolina Amaral foi a convidada desta quinzena no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Se não for antes, podem ver-te daqui a uns meses no Teatro Nacional Dona Maria II com as secretárias em outubro e andarás por aí certamente em coisas que já estás a fazer e que veremos daqui a algum tempo. Obrigada por teres vindo, Carolina. Obrigada. Até daqui a 15 dias. Até breve.